Olá, meus amigos, companheiros de caminhada evolutiva. Que Deus abençoe a todos nós que aqui nos encontramos neste momento, rogando a divina providência que abençoe todas as famílias aqui representadas. É com grande satisfação que vamos nesta noite ter mais um momento de reflexão, mais uma pérola do Evangelho de Jesus. Vamos rogar aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda e guias protetores, que abençoe este estudo, esta reflexão desta noite, deste momento. Sejam todos bem-vindos. Amigos queridos, como não podia deixar de ser, hoje nós vamos trazer uma boa notícia, que é a boa nova de Jesus. A boa notícia da alegria, a boa notícia do reino dos céus em nossos corações. Para tanto, hoje nós vamos nos deter em alguns comentários de natureza pessoal e intransferível. Por quê? Porque isto diz respeito a cada um de nós particularmente. Então vamos ver que todos nós, neste mundo, acreditamos, e nós que aqui nos encontramos na Terra, nos mobilizamos por um desejo íntimo, persistente, muito antigo, de alcançar a felicidade. A felicidade tão sonhada para todos nós. Mas vamos ver hoje em que se baseia esta felicidade. Então, nós vamos nos perguntar, mas onde se encontra esse estado de felicidade? Será que estamos buscando fora de nós o que se encontra dentro? Pensamos que nós podemos encontrar um caminho verdadeiro e este caminho pode nos conduzir a este estado de felicidade. Embora não possamos ser felizes, é claro, em plenitude, na totalidade, nós podemos sim conseguir uma felicidade relativa, que é a felicidade possível neste mundo, uma vez que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, que não é um mundo ruim, é o mundo que nós precisamos, é o mundo que Deus nos colocou, colocando tudo aquilo que nós precisamos para realizarmos esta felicidade possível. Então o mundo não é que é um mundo que seja de provas. São os espíritos que aqui nos encontramos, que estamos passando por provas e expiações em decorrência da nossa inferioridade moral, espiritual e intelectual também. Então é preciso que nós atentemos para algumas verdades que nós podemos dizer indiscutíveis, com certeza, mesmo porque, meus amigos, nós não temos outra saída senão nos tornarmos felizes. Enquanto aqui nos encontramos, e vamos repetir, no limite das nossas possibilidades. Você concorda que é possível ser feliz, embora relativamente? Sim. Então nós vamos ver como é que nós vamos considerar essa felicidade relativa. O Dr. Richard Davidson, neurocientista, assim vai considerar: a felicidade pode ser aprendida. Olha que beleza! As neurociências estão agora afirmando, não é isso? O que Jesus já nos ensinava há mais de 2000 anos.
Estamos neste mundo para aprender a conquistar a felicidade que nos está destinada por lei divina. Então, portanto, vamos considerar, já que as ciências estão aí também anunciando essa proposta, que existe, portanto, um caminho de aprendizado. Existe um caminho para esta aprendizagem. Então, nós hoje escolhemos apenas alguns caminhos, alguns lembretes que são fundamentais para essa conquista da felicidade que nós vamos aqui colocar na noite de hoje, né? Este caminho de aprendizagem, nós vamos pensar que são caminhos para uma realização pessoal. Então, citaremos alguns fundamentos que são pressupostos básicos. Perceberam? Primeiro, o que é que nós precisamos para ser feliz? Liberdade. Liberdade de ação. Liberdade de ir e vir, de falar, opinar, sugerir, mas, sobretudo, agir. Então, vamos colocar nesse primeiro patamar evolutivo aqui na Terra, é claro, estamos falando em termos de mundos inferiores ainda, o nosso livre-arbítrio. Então, é preciso que a gente passe a ver com cuidado essa nossa liberdade de ação, porque é justamente esta má administração desse nosso livre-arbítrio que vai nos causar, que vai trazer sofrimentos e aflições. Então, o que é então sofrimento? Sofrimento é o livre-arbítrio mal administrado. Fazemos maus escolhas, consequentemente, estamos respondendo por essas escolhas. Nada mais evidente do que isso, não é? Então, nós vamos ver que é preciso agir com coerência. Primeiro nível para que a gente possa seguir adiante. Pensar, sentir e agir com coerência. Isso significa que todo homem, todo ser que vive dicotomizado dessas linhas de ação, desses níveis conscienciais, não é e nem pode ser uma pessoa feliz. Nem só pensando, nem só agindo de qualquer jeito, não é isso? Nem só vivendo naquele emocional, às vezes rancoroso, saudoso, não é? Não é por aí? Então, vamos fazer uma integração desses níveis conscienciais. Ainda que seja pouco, minha gente. Ainda que seja por pouco tempo. Então, se eu falo em alegria, eu sinto a alegria, eu vivo a alegria e eu transbordo esta alegria para os meus semelhantes. Perceberam? Então, penso alegremente, sinto alegremente e irradio, colocando alegria nos atos da minha vida, concretizando esta alegria de viver. Perceberam que isso aí é um caminho que não pode ser esquecido. Então aqui nós já tomamos consciência desse alinhamento psíquico entre o pensar, o sentir e o agir. Estamos hoje só revisando para nossa alegria. Em dias tão difíceis que estamos vivendo no mundo, é preciso acreditar que nós podemos, apesar de nos sentirmos e estarmos felizes. Então aqui nós já tomamos consciência deste primeiro pré-requisito. Vamos adiante. Agir com coerência e liberdade de consciência.
revendo os nossos pontos de vista, valores pessoais e expressando o que temos aprendido até agora, que é o quê? O nosso saber consolidado. Não basta falar, é preciso que em todos os instantes possamos provar a nós mesmos que estamos aprendendo e que estes ensinamentos e este saber está sendo consolidado em nossas vidas, não é? Então vamos ver, estejamos atentos, no entanto. Mas acontece que isso só não vai resolver as nossas sequelas morais, as nossas insatisfações corriqueiras, mas pelo menos, vamos pensar juntos, essa liberdade de ação vai nos trazer alguma satisfação e, consequentemente, alegria de viver. Sinta-se livre e você vai se sentir um pouco mais feliz. Mas podemos seguir adiante. Existe um outro pré-requisito. Não basta só ter liberdade, liberdade de ação, mas eu preciso ter responsabilidade. Olha que outro pré-requisito que vai abrir as portas da alegria, da felicidade, da satisfação pessoal. Isso é que é importante. Então, esse é um ponto bastante interessante, pois quando nós nos responsabilizamos pelo nosso pensar, pelo nosso agir e, sobretudo, pelas consequências advindas dessas nossas ações, é que nos tornamos mais responsáveis, pessoas sensatas, pessoas justas e coerentes também, não é? Lembrou lá do primeiro requisito? Então, observemos que é através dessa interação, do atrito entre os grupos, é que se dá o progresso humano. Então, eu preciso me tornar responsável nessa interação, nesse ir e vir com os meus semelhantes. Olha que nota magnífica! Eu sei o que estou fazendo e eu devo saber as consequências dos meus atos e a quem esses atos vão atingir mais de perto. Então, vamos revisar. Primeiro, eu sou livre para pensar e agir. Olha aqui o caminho da aprendizagem, que diz lá Dr. Richard Davidson, que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é novo. A tentativa e a busca da felicidade é muito antiga, é tão antiga quanto a humanidade. E Jesus nos ensinou o caminho, que nós complicamos tanto, que é o caminho do reino dos céus. Esse estado de reino dos céus é que é um estado de felicidade plena. Só que nós não podemos ainda alcançar essa felicidade plena. Vamos trabalhando aos poucos. Um dia mais, um dia menos, mas de forma perseverante. Então, o que é que nós estamos vendo? Que esse nosso pensar, esse nosso agir, vai resultar numa obrigação, é compulsório, entendeu? Da colheita dos frutos desta semeadura, que são as consequências dos meus atos. Nós já conversamos muito aqui sobre as marcas que nós deixamos pelo caminho onde nós trilhamos, com as pessoas com que nós interagimos. Aí vocês vão dizer, poxa, mas isso é castigo? Não, não é castigo. É uma lei natural, é uma lei divina. Então, é uma consequência natural. Vamos, então, denominá-la de ação e reação, ou lei de retorno, que é a lei de causa e efeito. É uma lei física ainda dominando nos mundos físicos. Não sabemos como é nos mundos superiores, mas por aqui a gente sabe. Fez, recebeu. Mas cedo ou mais tarde, é como nos diz Maria Dolores, esse alguém vai viver. Porque a vida continua, além do sensório comum, além dessa passagem, e o que é que nos acompanha é a nossa consciência.
Então não tem outra, meus amigos, porque a lei divina é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Mas vamos, considerando ainda essa nossa liberdade, Deus não a obstrui em momento algum. Olha que esse caminho da liberdade é o caminho do traçado da nossa felicidade e que Deus nos garante. Vamos ver que as limitações são impostas por nossa consciência, não é isso? Endividada com a lei de amor, justiça e caridade. Então nós vamos perceber aqui com Jesus, nesse instante, já devemos estar bem maduros para perceber esta verdade, que esta é uma lei distributiva. Diz Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. O mestre aqui não estará a nos dizer que nos será dado conforme a religião que nós professamos, conforme segundo o nosso status social ou intelectual, ou dos bens adquiridos, de raça, de cor, não é isso? Não, Jesus está dizendo obras, realizações no plano físico, que este é o plano da mudança. Este é o mundo que nós precisamos provar a nós mesmos por quê e para que estamos aqui. Então, Deus sempre nos deixa livres, não é? Então, nós fomos criados, segundo lá a filosofia espírita que nos ensina, fomos criados simples, ignorantes, livres e destinados à perfeição com esforços pessoais. Então, não vamos delegar para ninguém essa nossa conquista da felicidade. Porque quando nós falamos em perfeição, nós estamos falando em felicidade. É uma fé que dá prazer. Perceberam? É preciso que a gente comece a entender por aí. Daí nós podemos afirmar que a felicidade é uma determinação gloriosa. Ninguém veio aqui para ser infeliz, ninguém veio aqui para sofrer. Aqui se aprende a ser feliz. Então nós não podemos responder pelos atos alheios, assim como não podemos colher os frutos da plantação que não semeamos. Olha que interessante, né? Isso é justo, é verdadeiro, meus amigos. Então, tudo isso é compreensível e deve ser aceito por nossas consciências atreladas ao bem, nesse trânsito carnal de lutas e aprendizado. Existe também ainda um outro aspecto que nós vamos colocar aqui como um requisito fundamental e que deve ser observado nessa nossa construção, nesse nosso caminho de aprendizado da felicidade, com a finalidade de trabalharmos em nós valores imperecíveis, que é a supremacia desse reino dos céus, que só pode ser alcançado dentro de nós. Perceberam? Que reino dos céus, que coisa que a gente acha difícil. Não, apenas alegria, apenas felicidade. E que Jesus fez esse traçado lindo, que foi o caminho das virtudes, lá no Sermão da Montanha, conclamando os homens as bem-aventuranças, ou seja, as virtudes que nos levarão à conquista da felicidade. Mas, meus amigos, aí a gente para pensar, poxa, mas o que nós poderíamos realizar mais? E tem um item, não basta saber, não basta pensar, não basta querer. Já conseguimos pensar e agir com essa liberdade de ação,
Já sei que sou responsável pelos meus atos. Olha que beleza, olha que satisfação interior. Se eu errar, eu vou corrigir. Se eu fiz mal ao meu irmão, ao meu vizinho, ou a qualquer um que seja, eu vou rever as minhas atitudes e os meus atos. Mas, sobretudo, neste momento consciencial, enquanto estamos a caminho, não posso deixar para depois. Aí nós precisamos agora observar uma reta final. Olha que lindo! Observar nas mínimas coisas, nas mínimas, a prática e a excelência da caridade. Aí é que vem uma confusão louca. A gente pensa que caridade é dar coisas, é colocar o pobre mais pobre, o necessitado mais necessitado, é subir no patamar de superioridade daquele que ajuda. Não, não é por aí. Nós estamos equivocados. E olhe como esse caminho do aprendizado para ser feliz nos ensina. Dizem lá os espíritos sábios que a caridade é o sentimento, a virtude que mais nos aproxima de Deus. É aquela que nos coloca próximo ao nosso próximo, mais próximo. É a caridade, é a condição determinante para alcançarmos a felicidade. E diz lá os evangelhos, única via de salvação, e que nos aproxima cada vez mais do amor de Deus. Não é a via de salvação, é a única via de salvação. O que é essa salvação? É ser feliz, é tornar-se, é conquistar-se a si mesmo, é o autoconhecimento, é esse empoderamento feliz, contente, glorioso, da sintonia com o bem e praticando o bem. À medida que eu aprendo, eu pratico. Então dizem lá os estudiosos, os mestres espirituais, que caridade é amor. Meus amigos, mas existe algo que é óbvio. Amar só se aprende amando, não é? Então, mesmo porque, veja bem, o verbo em si é operativo, indica uma ação. E quando amamos, nós estamos realizando o amor que é Deus em nós, sem julgamentos, sem cobranças e sem pedido de respostas e recompensas, recebendo na mesma medida que doamos. O bem pelo bem, o amor por amor. Porque não é por aí, meus amigos. Amar não é negócio. Amor é doação. Amor é entrega. Então nós vamos ver que nós já estamos aqui desenvolvendo essa consciência crística em atualização, que nós vamos aprender também e denominá-la de cristificação. Vamos ver aqui como é que Jesus nos ensina a exercitar. Não é cristianizar, tão somente, é cristificar. Lembremos que o Mestre nos ensinou. E olhe que nós estamos diante de um invocativo, de um vocativo. Tá vendo? Uma ordem psíquica. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. Será que precisa desenhar? Mais claro do que isso? Como é que nós vamos mostrar a nossa luz? E como é que os homens, nossos irmãos, vão ver a nossa luz? Através de quê? Das nossas obras. É indiscutível essa premissa do Cristo.
há um comando psíquico aqui, sem evasivas. Sem evasivas. Vamos ter que seguir adiante, porque aqui é uma ordem universal. É que os homens na terra possam brilhar. E nós estamos aqui para brilhar. Só para brilhar. Então, mostrando essas nossas boas obras, que nós vamos aqui testemunhar uma fé operante. Esta fé operante que vai nos fazer brilhar, e brilhar mesmo. Vocês já notaram como na atualidade a história do cristianismo nos tem mostrado homens sem brilho, opacos, apagados? O que é isso? Não estamos mais vendo histórias, não é? Lindas, significativas, pessoas e testemunhos que nos inspirem. Vamos rever essa nossa carta, essa nossa cartilha de sabedoria. É preciso rever e é preciso fazer isso com consciência. Olha lá o que nós colocamos, ser feliz é uma opção consciente. Eu quero ser feliz. Eu posso ser feliz ainda aqui neste mundo difícil, de guerras, de aflições, de tormentas. Não é isto? De perseguições. Por quê? Em mim vibra uma consciência de valores que não se contamina com o mundo que está aí. E este mundo de mim mesmo e de mim mesma que vai brilhar diante de todos. Portanto, eu posso não ter nada e ser feliz. O mundo pode estar em guerra. É claro que vou sofrer pelos meus irmãos, mas em mim é uma consciência de que eu sou alguém que constrói a paz, que eu estou em paz. Perceberam que isto é importante? O mundo que está lá fora é o mundo que está aqui dentro de mim. E é com esse mundo interior, e é com esse mundo de alegria e de felicidade que eu vou contribuir para que lá fora o mundo se torne melhor. E se tornará melhor porque eu, porque você, porque nós existimos. E nós fazemos esta mudança. Mas não é só uma mudança, é a mudança da mudança. É a mudança de paradigmas, é a mudança de valores eternos e imperecíveis e que neste momento eu não abro mão, porque eu quero, eu posso ser feliz. Então, meus amigos, como estrelas no céu do amor divino, fazendo com que a lei seja atualizada e visivelmente materializada através dos nossos atos e das nossas ações, é que eu posso então alcançar a felicidade tão sonhada. Mas existe um detalhe em comum. Onde está essa felicidade? Começamos e vamos aqui referendar o poeta Vicente de Carvalho, lá no seu velho tema. É preciso colocar essa felicidade ao nosso alcance. Olhe lá, entenderam? Essa felicidade que supomos. Árvore milagrosa que sonhamos. Olha, achamos que é um milagre. Toda arreada de dourados pomos. Ela tem uma forma. Existe sim. Lá referendando o poeta. Mas nós não a alcançamos. E por quê?
Olha a resposta. Porque está sempre apenas onde há pomos e nunca há pomos onde nós estamos. Oh, meus amigos, que incoerência! Queremos ser felizes e colocamos a felicidade distante de nós, quando ela está e estará somente em nós, colocando essa felicidade em nossas mãos. Isso não significa que eu devo abrir mão da minha alegria, dos meus valores, enclausurando-me, afastando-me da vida social. Não é por aí. Absolutamente não. Eu posso não ter nada, nem nada de meu, e eu posso ser feliz. Eu posso viver e conviver com os meus irmãos diferentes. Vamos respeitar as diferenças? Não é isso? Vamos respeitar e aprender com essas diferenças. Mesmo porque a evidência dos fatos nos comprova, meus irmãos, que daqui nós não levemos nada deste mundo, a não ser o que somos e o que temos guardado dentro de nós. Então, nos perguntemos, finalmente, o que fazer? Será que precisa dizer mais o que fazer? Há mais de 2000 anos o Mestre nos ensina, nos segura, nos sustenta e nos orienta, dizendo: sigam a luz. Então, neste momento, eu só posso me permear de bondade, de humildade e de confiança em Deus. E diante dos meus ideais de mudança, repito convicta, aceito, confio, entrego e agradeço. Agradeço a Deus pela possibilidade de ser mais e melhor a cada dia. Agradeço por perseverar no estudo, na busca da realização pessoal, no autoencontro, através de uma consciência voltada para os valores divinos, eternos e imutáveis. Enfim, agradeço pela vida, pelo pão, o alimento que mantém a vida do corpo atuante, neste veículo da alma, que é minha morada neste mundo. Agradeço, sim, porque sou. Agradeço porque sei que estou no mundo experienciando uma vida verdadeira. Hoje, só considerando o presente. E como filhos da luz, irradiamos amor, esperança a todos os corações que ainda desconhecem Deus, seu reino e sua justiça. Agradeço, meu Deus, por nos encontrarmos aqui neste momento reunidos. E isso já vai fazer uma grande diferença. Pensando, refletindo e aprendendo como nos tornarmos melhores. Como alcançar a felicidade tão sonhada. Se ela somente existe onde a pomos, portanto, coloquemos esta felicidade onde estamos, presentificando o amor, presentificando a alegria de viver. E vamos aqui nos espelhar na vida e no testemunho de Paulo de Tarso, na sua carta da alegria. Tudo era motivo para ressignificar a alegria de viver. Então não vamos nos deixar que os fatos, que as ocorrências, que as circunstâncias da vida tirem de nós esta alegria, que é ser feliz, que é viver em Deus, em Cristo Jesus, e agradecer para todo o sempre. Que assim seja, e assim será.
Gratidão, gratidão, meus amigos. Prece de aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, venho a ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores.